Eu separei uma parte aqui para vocês verem que absurdo, né? Então, ó, reconhecimento simultâneo de faces. O que eles esperavam dentro desse edital, né? Que as empresas apresentassem produtos que atendessem a esses requisitos aqui. Então, reconhecimento simultâneo de várias faces em fluxo de vídeo, então pessoas andando na rua, as imagens dos rostos salvas com data, hora, local de acesso, detecção de face coberta, ou seja, detecção a partir de pessoas que estejam de óculos, barba e diferentes tipos de cabelo, rastrear uma pessoa suspeita, e aí o suspeito a gente pode entender do outro lado o que é o suspeito para eles, monitorando todos os movimentos e suas atividades. O Edgar me contou, Rodolfo, que você é um especialista num tema raro, que é a questão dos algoritmos e preconceito, ou preconceitos. O que é essa tua especialização? O que é esse teu estudo? O que ela revelou? O que ele revelou para nós? Bom, primeiro, ele é recente, né? É um fenômeno no mundo digital que a gente vem ali tentando compreender dentro desse contexto digital, mas como qualquer outro tipo de preconceito, ele é herdado ali, né, historicamente da sociedade, né? E é recente porque essa imersão do digital nas nossas vidas também é recente, né? Se a gente observar como a tecnologia ela entra de fato profundamente em nossas relações, em nossas vidas, a gente não passaria aí de 20 anos para algumas pessoas, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns pesquisadores mais dedicados e afincos para esse tema, né? Temos o Tarcísio Silva, a Nina da Hora também, que vem acompanhando, e eu, dentro do grupo de estudos na Federal do ABC, né? Que o Tarcísio também participa, a gente vem tentando compreender esse fenômeno que antes de tratá-lo, né, dos resultados, valeria a pena para talvez colocar ali todas as pessoas que estão nos acompanhando num alinhamento, né? Na mesma página, como se dizia no passado. Na mesma página, e tirar essa questão, né, que a tecnologia é uma magia, né, que um fenômeno que você consegue nesse momento estar assistindo ali um debate com pessoas remotas e que você também consegue hoje acessar conteúdos que estão em outra parte do mundo e provavelmente conteúdos que, se fossem em mídia física, você dificilmente nessa vida teria tido contato, né? Então, toda essa magia, ela se dá ali por meio de algumas tecnologias ou a convergência de algumas tecnologias, né? Então, desde a questão de redes, né, de como isso trafega de um lado para outro, tem as questões de equipamentos, né? Qual equipamento é capaz ou não de receber esse tipo de tecnologia, e a camada de software, né? Que permite aí que de fato as coisas naveguem de um lado para outro. O software ele é uma tecnologia abstrata, né? Ela é, entretanto, ela é escrita como uma escrita de um texto, de um artigo, de um livro, né? Essa escrita ela vai ter previsões, né, de como o usuário ele vai interagir com aquele software, qual o resultado esperado. Então, os resultados também, de certa forma, eles têm uma certa previsão, e isso tudo é escrito por um humano, né? Essa escrita nós chamamos de algoritmo. Então, o algoritmo, que se fala bastante de algoritmos, né? Ele é essa forma de prever de uma pessoa, né? Toda essa questão de um software aplicativo. Como eu falei, por ser uma forma de escrita, ela também vai empregar ali crenças, preconceitos, ideais de quem está desenvolvendo essa tecnologia, né? E o que a gente vem acompanhando dentro das pesquisas é de fato esse fenômeno, né, de como as questões de preconceito elas vêm sendo também hoje replicadas por esse meio digital, né? E fielmente, eu diria, né? E fielmente.
Então, a gente tem vários casos já de algum tempo relacionados a preconceitos raciais, relacionados a preconceitos sociais e qualquer outro tipo de preconceitos existentes na sociedade, né? Então, isso hoje tem uma nova roupagem, que é por meio das linguagens artificiais. Edgar. Rodolfo, explica para a gente como que isso pode afetar a vida das pessoas. Aonde esses vieses estão presentes? Que tipo de rede social? Como isso afeta o cotidiano das pessoas? Muito bem. Bom, hoje a gente vivencia uma maturidade de uma área chamada inteligência artificial, que é uma área já antiga, mais de 50 anos ali, que ela vem evoluindo, e hoje ela está se apresentando, né, ou ela está empregada hoje de uma forma impressionante, né? O que vale ressaltar é que as tecnologias de inteligência artificial são normalmente baseadas nesses algoritmos que eu acabei de citar, e o objetivo delas é fazer previsões para apoiar ou até mesmo automatizar totalmente uma tomada de decisão. Essas decisões, elas se dão em vários contextos, desde a decisão de te indicar qual que é a próxima música que você vai ouvir no seu player musical, ou de qual filme que no seu plano de streaming vai surgir, mas também decisões de cunho crítico, político e social. E aí eu poderia falar de algumas questões, desde tomadas de decisões de quem tem ou não direito a um auxílio emergencial, por exemplo, em alguns casos, fora do Brasil, numa decisão jurídica. Então, hoje já existem softwares que vão fazer apresentar alguma decisão judicial. O que vale ser lembrado, e aí você me traz a questão das redes sociais, é que todas essas decisões tomadas por essa inteligência, ela se dá por bases de dados, por históricos de dados que são hoje principalmente alimentados pelas redes sociais, né? Hoje, as plataformas de redes sociais é o maior local onde diariamente a gente alimenta bases de dados de empresas, sobretudo americanas, né? Porque não existe ali ainda ferramentas sociais que cheguem ali a competir com o que hoje é colocado, como, sobretudo no país, o padrão de redes sociais que a gente tem, né? Que são, por exemplo, usadas da plataforma Meta, né? Ou das plataformas que a Meta sustenta, ou também do Google. Então, tudo que a gente diariamente alimenta, desde dos posts, dos likes que a gente interage nos posts, nas fotos que a gente faz ali, um upload ou compartilha com alguém na rede, todo o seu trajeto ali, da sua casa até o seu trabalho, ou aos finais de semana, de como que você compartilha ali os momentos de alegria com a família, tudo isso vai ser insumos para que essas decisões possam ser tomadas num momento X futuro. Então, o que a gente está ali acompanhando é que, assim, a máquina, a inteligência artificial, ela precisa ser treinada, né? Então, para que ela forneça ali um resultado aceitável, entre aspas, aceitável, ela precisa receber uma massa muito grande de dados, né? E que quem programa, ele vai ajustando ali diante do que esses resultados eles vão dando, né? E aí, novamente, eu volto na visão da pessoa que afere isso. Então, a pessoa que afere, ela vai ali naquele momento decidir, olha, o software ele está dentro de uma lógica interessante e então eu vou colocá-lo em produção. Nesse sentido, eu só gostaria de... teriam vários casos que eu posso ali compartilhar com vocês, mas dentro do que eles podem ou não afetar as nossas vidas, eu traria ali alguns exemplos. Um primeiro de um algoritmo, de um produto da empresa Amazon, chamado Rekognition, né, que em 2020, né,
ele tinha ali, ele tem como princípio fazer ali análises faciais e diante do que é programado, ele vai dar ali o aval dele, né? Então, num estudo realizado lá no MIT, o algoritmo ele teve uma taxa de erro de 31% para as pessoas pretas, né? De erros. Então, precisava ser feita uma análise, e quando se analisava-se uma pessoa preta, o que acontecia? 31% aproximadamente dos resultados eram errados. Já comparado com pessoas de pele mais clara, esse erro era de 0,8%, não chegava nem a 1%. Então, aqui o que acontece? A massa de dados que foi apresentada para que esse algoritmo, para aquela atividade fosse realizada, na sua maior parte eram de pessoas brancas. Então, os resultados, quando vinha de outras faces, eles apresentavam uma enorme taxa de erro, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode compartilhar. Tenho outros aqui, se tiver tempo, a gente, na conversa, eu vou compartilhando com vocês. Não, conta aí. Conta mais um, pelo menos, aí. Acho que é muito chocante esse exemplo aí da Amazon, realmente. Tem o da Amazon, né? O da Google, a gente teve 2 momentos também principais, em 2018 e outro mais recente, em 2020 também, em que ele trabalhava ali a classificação de fotos, né? E quando se classificava de pessoas negras, eles sempre associavam com macacos ou gorilas, né? Em 2018, e essa é a mais que saiu bastante na mídia, eram relacionadas às mulheres negras, né? Quando você colocava cabelos negros ou qualquer coisa relacionada à mulher, ele também trazia imagens relacionadas a animais ali, alguma coisa que não tinha nada a ver com que o termo da busca, né? Uma outra coisa interessante que a gente conseguiu ali de uma forma social pressionar ali aqui em São Paulo era um edital que estava aberto, né, no final do ano passado, chamado Smart Sampa, né? E esse projeto da Prefeitura de São Paulo ele previa a instalação de 20 mil câmeras na cidade, né? E todas elas com tecnologias de reconhecimento facial, né? E ali, o mais interessante, no termo de referência desta licitação, eles constava ali como requisito algumas coisas relacionadas a comportamento, a rastreamento de pessoas e a questão de cor também. Eu tenho até um trecho que eu destaquei, porque a gente, no final do ano, a gente acabou ali pressionando bastante para que esse edital não fosse para frente, né? Então, eu separei uma parte aqui para vocês verem que absurdo, né? Então, ó, reconhecimento simultâneo de faces. O que eles esperavam dentro desse edital, né? Que as empresas apresentassem produtos que atendessem a esses requisitos aqui. Então, reconhecimento simultâneo de várias faces em fluxo de vídeo, então, pessoas andando na rua, as imagens dos rostos salvas com data, hora, local de acesso, detecção de face coberta, ou seja, detecção a partir de pessoas que estejam de óculos, barba e diferentes tipos de cabelo, rastrear uma pessoa suspeita, e aí o suspeito a gente pode entender do outro lado o que é o suspeito para eles, monitorando todos os movimentos e suas atividades. Ainda o produto, né, deverá ter uma pesquisa, a pesquisa deverá ser feita por diferentes tipos de características, e aí pega como cor, face, roupas, forma do corpo, aspecto físico e outras características. E ainda para fechar aí a parte absurda, né, do edital, o sistema deve prever a identificação de atitudes consideradas suspeitas, como tempo de permanência em determinados locais, fluxos e aglomerações e vadiagem, né? Então, esse era o edital que estava aberto para uma tecnologia. Meu Deus! E foi em frente esse edital? Não foi. E aí, depois de tanta pressão, a prefeitura reconheceu, porque no início eles não reconheciam, e ali eles falam, não, a gente vai rever aqui a questão
do que a gente vai ter como requisito analítico e depois eles vão colocar novamente. Então é importante que a gente fique atento aí. Quando de fato retornar a esse edital, a gente novamente Quando faça sair uma esse análise. edital, se tiver essas barbaridades, avisa o Edgar, a gente faz reportagem, fazer um escândalo aqui na Fórum, né, Edgar? Sim. Chega mais, Sim, Edgar. com certeza. Rodolfo, tem uma coisa que me chamou a atenção, que assim, o racismo, ou sexismo, outras formas de discriminação, eles podem entrar, então, nos algoritmos por dois caminhos, vamos dizer assim. Um é o próprio programador, que pode dar um viés de cor, por exemplo, para identificar uma pessoa suspeita, né? E outra é de como é treinada essa inteligência artificial, né? Ou seja, o racismo está nas redes, o racismo está na internet. Quando você treina um algoritmo de inteligência artificial com informações existentes nas redes sociais e na internet, o racismo das pessoas é levado para dentro desse algoritmo. É correto dizer isso? Correto. Eu ainda acrescentaria uma terceira variável, que é qual é a massa de dados escolhida para treinar aquele algoritmo, né? Então, como você falou, vou retomar os 3 pontos. O primeiro, quem é que desenvolve a lógica, né? O algoritmo. E aí, para validar se aquele algoritmo ele está ou não ali bom, são pessoas humanas também que, por exemplo, dão um like. Quando você, numa resposta de um aplicativo, dá o like, o algoritmo ele entende que ele está certo, né? Quando você dá dislike, ele revê lá o processo. Então, as pessoas que também validam, também elas podem empregar ali o seu preconceito, né? E o terceiro, que eu falei que são os dados, eles são fundamentais, porque dependendo do que você pegar, por exemplo, se você pegar ali uma base de dados gerado numa periferia de uma grande metrópole, né? O que é gerado numa periferia, comportamentos, faces, é diferente de câmeras que capturam faces e comportamentos numa zona central. Então, se você treinar ali o software diante de uma massa específica de dados, com certeza o resultado ele vai ter ali, vai estar empregado com viés e também com o que eles quiserem ali de empregar de preconceitos.